Bem observado, todas as coisas são janelas pelas quais se pode enxergar o infinito. Já dizia Thomas Carlyle. Estrelas de uma constelação, o universo de Bell. Este é um programa idealizado e produzido pelos profissionais do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, inspirados pela catequese poética e conscientes da força da palavra falada, eu, Joelma, e o meu colega Miguel, queremos transmitir as vibrações da poesia de algumas das estrelas que constelaram o universo de Lindolf Bell. Nós estamos aqui para apresentar alguns pensadores e poetas que influenciaram ou inspiraram Lindolf Bell na construção do seu pensamento e na produção de sua obra. Então, Miguel, hoje iremos falar um pouco sobre o professor Gelindo Sebastião Bussi, um dos fundadores do ginásio Rui Barbosa aqui em Timbó. Foi nesta instituição de ensino que Lindolf Bell e seu amigo Péricles Prade estudaram e formaram-se no 2º grau, atualmente conhecido como ensino médio. Péricles Prade, no ano de 2003, concedeu uma entrevista à Ciberwan, assessoria de pesquisa historiográfica, no qual ressaltou como conheceu Lindolf Bell. Esse encontro entre eles aconteceu no ano de 1955, em Timbó, no ginásio Rui Barbosa. Ambos se tornaram amigos de imediato, e entre eles havia algo em comum, a paixão pela poesia. Péricles falou também do quanto o professor Gelindo foi fundamental na vida deles. Nesse depoimento, ressaltou: a vocação poética no colégio foi estimulada pelo falecido professor Gelindo Sebastião Bussi, diretor do estabelecimento de ensino. Ele lecionava português e literatura brasileira. Sua paixão era imantada pelo romantismo de cunho social, à maneira de Victor Hugo, sendo Castro Alves, o do navio negreiro, o predileto entre os brasileiros. Claro que tanto Bell quanto eu sofremos a benéfica influência do mestre. Joelma, um aspecto que aqui me parece vale ser ressaltado é o quanto a figura do professor é fundamental na nossa formação. Acredito que, mesmo sem ter plena consciência, grande parte das escolhas e dos caminhos que decidimos percorrer em nossas vidas são, de certa forma, motivados pelas experiências da aprendizagem dos anos de colégio. É bem provável que, neste momento, muitos dos que estão nos ouvindo agora estejam também lembrando daquele professor ou professora que marcou a sua vida estudantil. Sim, Miguel, concordo plenamente. Eu mesma vejo em minha mente pelo menos 4 professoras que me marcaram profundamente, em especial a professora Ana Joyce Córdova Sasso, a prof. Ruth Copete, a Rutinha, a diretora e professora na época Sayonara Cardoso Melo. Ela era, acima de tudo, uma grande líder, e a prof. Josiane Costa Melo, entre outros professores. Mas, voltando ao professor Gelindo, ele foi tão especial na vida de Bell que Péricles mencionou em entrevista a Ellen Francine, autora do livro Quixote Catarinense, lançado em 2005 e que traz de forma jornalística a biografia do poeta Lindolf Bell. Mencionou acreditar que foi do colégio que Bell herdou a preocupação social revelada na década de 60. Importante ressaltar que aqui Prade se refere ao movimento literário criado por Bell em São Paulo no ano de 1964, a chamada catequese poética, cujos poemas eram de cunho social. O próprio Lindolf Bell, em entrevista à Fundação Catarinense de Cultura, no ano de 1990, reconheceu que ampliou seu horizonte no campo do estudo da literatura através das aulas do professor Gelindo, declarando: fui lendo os clássicos gregos e latinos, todos os poetas brasileiros coloniais, do romantismo
da Inconfidência Mineira. Sem dúvida, os aprendizados que vivenciamos na escola são muitas vezes decisivos. Além das amizades que estabelecemos, na escola se podem abrir mundos de possibilidades. A fala do nosso poeta, dizendo que a partir das aulas do professor Gelindo adentrou o mundo da antiguidade greco-romana, é muito significativa neste sentido. Mesmo que estejamos vivendo um mundo cercado de tecnologia, o ensino das artes e humanidades ainda faz muita diferença. Sorte daqueles que podem receber uma boa educação neste campo que envolve a literatura, a história, a filosofia e as artes em geral, como a pintura, o teatro, a dança, a música e a contação de histórias. Mas, Joelma, nos conte um pouco mais sobre quem foi o Sr. Gelindo Sebastião Bussi. Bem, Gelindo Sebastião Bussi foi uma pessoa muito importante para a cidade de Timbó, sobretudo no que diz respeito à cultura e ao ensino. Falecido em 1998, o mesmo ano de falecimento de Lindolf Pell. Gelindo nasceu no dia 20 de janeiro de 1925, na localidade de Santa Maria, município de Benedito Novo, no Médio Vale do Itajaí. Conforme nota biográfica escrita pelo seu filho Cícero Pompeu Bussi, que consta na página eletrônica do Arquivo Público do município, seus pais tinham criação de gado e eram agricultores. Sua infância foi dividida entre as lidas do campo, cuidar dos irmãos menores, a ir à igreja, à escola, onde logo se destacou pelo amor ao estudo. Estudou o primário de 1933 a 1936, em sua comunidade Santa Maria. Bastião, como era carinhosamente chamado por familiares e amigos, em maio de 1936, vai para Curitiba, onde cursa o ginásio no Colégio dos Irmãos Maristas. Em seguida, muda-se para a cidade de Mendes, no Rio, onde cursa o científico. É também no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Barra do Piraí, que serve o exército. A tendência literária de Gelindo manifestou-se cedo. Lia, escrevia, discursava e representava no teatro. Destacou-se por ser um grande orador, elaborando discursos para cerimônias oficiais de inauguração de espaços de ensino e cultura, saudando importantes autoridades políticas e religiosas. Na década de 40, volta a estabelecer-se em Curitiba para terminar os cursos de seminário. Concluída essa etapa, tem uma curta experiência como professor na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Mas regressa a Curitiba em 1949 para trabalhar numa firma de representações e importação. Nessa ocasião, realiza o curso técnico em contabilidade no Colégio Dr. Plácido e Silva. Ainda em Curitiba, Gelindo recebeu a visita do então prefeito da cidade de Timbó, o excelentíssimo prefeito Sr. Mário Luiz Schuster, convidando-o a colaborar juntamente com o professor Urbano Bertoldi na inauguração de uma instituição de ensino. Atendendo ao pedido, Gelindo vem a Timbó e, em 5 de novembro de 1949, era fundado o Ginásio Rui Barbosa. Na década de 50, Gelindo participa da fundação da Associação de Ensino de Timbó, contribui na criação da Biblioteca de Luiz Delfino e atua na fundação do Colégio Dr. Leoberto Leal. Na década de 60, participa da fundação do Colégio Normal de Timbó e de Indaial e empenha-se junto às autoridades do Estado na construção de um novo prédio para o Ginásio Rui Barbosa. Já em 1975, obteve sua licenciatura plena em português e inglês e em 1977 em francês. Na década de 80, auxiliou na criação dos cursos de mecânica industrial, créditos e finanças e foi secretário de Educação do município de Timbó, na gestão do excelentíssimo senhor prefeito Ingo Germer. Em 1993, voltou a lecionar no Colégio Rui Barbosa e na Escola Básica Professor Juvenal Cardoso Zanella, onde comemorou seus 50 anos de trabalho.
Gelindo foi o responsável pela organização do livro Centenário de Timbó, A Pérola do Vale, lançado no ano de 1969. Neste mesmo ano, compõe um hino de homenagem ao centenário do município e, em 1994, o hino oficial de Timbó. Também escreveu crônicas e colaborou em diversos jornais da região, entre eles o Jornal do Médio Vale. Gelindo foi casado com a senhora Benta Conti Bussi e pai de 3 filhos, Homero, Marco Aurélio e Cícero Pompeu. Gelindo faleceu em 30 de junho de 1998. Interessantíssimo, Joelma. É uma vida toda dedicada à educação. De fato, o Sr. Gelindo contribuiu muito para o desenvolvimento do ensino aqui da região. Bem, mas vamos então levar ao conhecimento dos nossos ouvintes o hino do centenário de Timbó? Sim. Eia, avante Timbó, eia, avante, que por ti saberemos lutar. Dos teus filhos a luta constante fez de ti uma terra sem par. Salve, salve, Timbó gloriosa, rica terra banhada de luz. O teu povo e tua gente briosa ao progresso e à glória conduz. Parabéns pelo teu centenário, neste dia de luz e de glória. Ó, ressoe nos teus campanários do imigrante a sagrada memória. São poemas tuas fontes, cascatas, e em teus campos abertos em flor. Corações a sonhar serenatas, noite mornas com gritos de amor. Qual bom filho, sincero, anseio, ver-te forte marchar triunfal. A Deus peço morrer em teu seio e dormir o meu sono final. Realmente uma bela homenagem ao município. Sim, Miguel. Não sem motivo, o professor Gelindo ficou eternizado aqui em Timbó. Além de o arquivo público do município levar o seu nome, existe a Praça dos Poemas. Esta recém-restaurada, que por uma iniciativa de Bell foi inaugurada em 1993 na rua Fritz Lorenz, esquina com a Quintino Bocaiúva, aqui no bairro Quintino. Além de Bell, a praça homenageia outras 3 personalidades, deixando fragmentos de suas obras em blocos de granito. Entre eles está o professor Gelindo. O objetivo do projeto idealizado por Bell era, com essa proposta até certo ponto experimental, colocar a poesia na rua mesmo, a fim de tirá-la da clausura dos livros de bibliotecas e aproximá-las do povo sem demagogia. Outros homenageados foram o amigo escritor Péricles Prade e o professor Antônio Juraci Carlini. Bom, eu gostaria ainda, Joelma, de destacar o livro sobre o centenário de Timbó, publicado em 1969, como você bem comentou anteriormente. Esta obra parece-me ser a primeira a falar sobre a história do município, o que a torna um documento importantíssimo para a historiografia local. E um detalhe interessantíssimo, Joelma. Você sabe quem aparece nas últimas páginas do livro do professor Gelindo? Lindolf Bell. Pois é, as últimas páginas trazem o poema Ode a Timbó Revisitada, na época um poema inédito, que foi aparecer somente no livro de 1974, intitulado Incorporação. Estes são os versos desde as páginas do livro do professor Gelindo. Ode a Timbó Revisitada. No ramo desta memória desfio as manhãs e desafio o meu coração, terra conciliada, ilhada entre as distâncias das colinas e a memória, vão dos tempos de antes, onde ajuntarei o que a infância deixa entre as frestas, as festas, as telhas e os entulhos. Vão dos tempos de depois, onde plantarei nem despojo nem cinza, apenas tempo, tempo no ritmo dos dias e águas de nascer onde vivo. Nenhum navio rodou mais sobre si mesmo que o meu coração em sua viagem circular,
peão solto na tarde de domingo, com a vida grudada à planta dos pés debaixo de árvores simples e olhares solenes de amigos ainda solidários. Ali, na clareira das tardes, onde comecei a fiar a minha teia de intrincado destino e a misturar os sonhos como as pedras de um colar, inesperadamente desfiado pelo temporal. Ó coração, folhagem das timborâneas, dos antúrios, do vaso, do vazio, da vazante, do mar longínquo, do tempo de parar ou partir. E pensar que nenhuma destas nuvens sobre os morros ergueu-se em vão, entre os vãos de meu tempo de partir e meu tempo de voltar, todas elas colhidas pelos olhos e pelos desejos de saber para onde chegar nas bicicletas pedaladas e aladas da incerteza. Lavrar é fruta passageira, para sempre nas funduras da memória guardada, junto às achas de lenhas rachadas e súbitas palavras e a dor entalhada entre as folhas e as rachaduras da realidade e o continente de viver onde a rede de terra me ampara e o tempo oscila na ambígua imagem. No ambíguo ramo desta memória me armo. Não fosse a dor entalhada entre as folhas e as falhas e as nervuras abertas de viver, não fosse o arroio com pedras feitas do dia e da noite, o arrozal com chuvas nas espigas e o rosto dos meninos se espelhando e espalhando nas águas paradas, não fosse o rosal na lavra constante no fugaz instante da lavra, não fossem as carroças de estrumes com os extremos de viver e morrer atados no mesmo feixe de lavrador, não fossem as roças onde o tempo cresce sem plantar e os cavalos fosforescem as crinas da invisível certeza. Ó coração, celebra a tua órbita ascendente, que no ramo desta memória me armo. É isso aí, amigos ouvintes. No próximo episódio estaremos conversando sobre o poeta espanhol Federico García Lorca. Um abraço e até lá!